Hoje à noite a gente vai procurar responder e entender esse texto de 1 Coríntios, capítulo 1, do verso de número 10 até o versículo de número 17. Mas Jackson fez a pergunta a respeito do verso 15. Né? A pergunta foi: se a obra de alguém se queimar, o texto é esse, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo como que pelo fogo. Quais obras poderão ser queimadas? Então, primeira coisa, deixa eu passar para vocês. Primeira coisa, quando nós estamos com um texto difícil, na verdade, quando nós vamos examinar qualquer doutrina da Bíblia, há uma regra, que é uma regra de interpretação. Quando a gente esquece essa regra, a gente termina interpretando errado. Essa regra diz preocupar não apenas com o texto. Por exemplo, eu não tenho que me preocupar apenas com o versículo 15, mas eu tenho que olhar o contexto. Então, vamos lá. Existe um contexto imediato. Qual é o contexto imediato? São os versículos que estão antes e os versículos que estão depois. Então, o contexto imediato aqui tem a ver com o versículo 10, 11, 12, 13 e 14. E depois, 16 e 17. Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que é um parágrafo. Né? Inclusive, tem até um tema. Na minha Bíblia tem assim: a responsabilidade dos que ensinam. Certo? Então, você tem o contexto imediato, que é os textos que estão antes ou depois. Aí você tem um contexto mais abrangente, que é o livro, ou a carta que ele escreveu aos Coríntios. Então, a carta que ele escreveu aos Coríntios serve como um contexto para nós entendermos. Por quê? Porque quando Paulo escreve, não escreve sem um motivo. Ele escreve para corrigir erros, tá certo? Um dos motivos é isso, corrigir erros que estava havendo na igreja de Corinto. Né? Então, por exemplo, vocês vão lembrar que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha problema de divisão, era uma igreja que tinha problema de um homem, uma pessoa da igreja vivendo um caso, no caso com a sua madrasta. Você vai encontrar erros, problemas na área de dons espirituais, aquela questão das línguas. Você vai ver a preocupação com a questão da ressurreição. Paulo precisa explicar isso em 1 Coríntios capítulo 15. Então, quando ele escreve procurando responder a esses erros e corrigir esses erros. Então, presta atenção, toda vez que você for, ou alguém lhe mostrar, por exemplo, os testemunhas de Jeová, eles gostam muito de usar um texto, a gente diz, fora de contexto. Isso é, ele usa aquele texto e induz você a olhar só para ele, sem se preocupar com aquilo que está ao redor do texto, para você entender a mente do escritor, tá certo? Então a gente precisa entender o que é que Paulo realmente queria para a gente poder fazer uma interpretação acurada e correta. Então eu coloquei aqui, eu transcrevi para aqui o texto para ficar mais fácil. Então vamos lá. Começa assim: eu plantei, Apolo regou. Apolo era também um cooperador de Paulo, né, na pregação do reino. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ele está falando do crescimento, da plantação da igreja, tá certo? Paulo está dizendo que ele plantou a igreja e chegou uma outra pessoa para regar, tá? E ele está dizendo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós.
Aí ele diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, sobre esse fundamento que Paulo lançou. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Certo? Veja, Paulo começa a falar de plantação, ele plantou a igreja, Apolo regou, mas ele tem a humildade de entender que ele não é nada e Apolo não é nada, mas é Deus que dá o crescimento e eles são cooperadores. E ele diz que, segundo a graça que ele recebeu de Deus, ele lançou, agora ele sai da ideia de plantação para a ideia de edificação. Ele lançou o fundamento, quer dizer, ele lançou a base da igreja de Corinto. E as pessoas, então, começaram a edificar sobre essa base, construir a igreja em cima dessa base. Aí ele diz que essa base, esse fundamento, não existe outro. Esse fundamento é Jesus Cristo. Certo? Vamos continuar o texto. E se alguém, sobre este fundamento, levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, sobre o fundamento edificou, receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Veja, aqui lá no outro versículo, ele diz que ele colocou a base, o fundamento, que é Jesus. E ele disse que as pessoas vão levantar em cima desse fundamento um edifício, não é? Vão levantar um edifício. No versículo 12, 13, então. E aí, alguns vão usar ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. E quando chegar aquele dia, quando ele está falando desse dia, ele está falando do dia do juízo, a obra de cada um vai ser manifestada. Quer dizer, vai ser revelada. Aquele dia vai demonstrar porque ela vai ser revelada no fogo, né? O fogo vai provar qual seja a obra de cada um, certo? E aí a gente tem a ideia do juízo. Quando fala de fogo, tem a ideia do juízo. A gente vai lembrar que o Senhor Jesus é aquele que tem os olhos como que de fogo, né? Se permanecer a obra que alguém sobre ele, sobre esse fundamento edificou, se permanecer a obra, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Há uma pergunta aí agora que é interessante, para provocar vocês, para a gente pensar juntos. Que diferença há entre um cristão que chega no juízo e terá suas obras queimadas, daquele homem não cristão que chega diante de Deus sem obras? Veja, o cristão chega lá, a pessoa chega lá, e quando chegar o juízo, no fogo, suas obras vão ser todas queimadas. Então, que diferença existe entre esse homem, que terá suas obras queimadas, certo? Porque ele edificou com madeira, com feno, com palha, daquele homem que não é cristão, mas que chega diante de Deus sem obras nenhuma. Daquele homem não cristão que chega diante de Deus sem... tem a ver com fundamento. Essa é a questão. O problema é o fundamento, certo? A salvação não depende das obras que nós fazemos. Tá? A salvação não depende das obras que nós fazemos. Tudo tem a ver com o fundamento. Eu joguei essa pergunta só para vocês chamar a atenção de vocês aí. Né? Que diferença entre o cristão que chega no juízo e terá suas obras? O cristão que chega no juízo com as suas obras queimadas,
ele chegará no juízo com as obras queimadas, mas ele edificou sobre o fundamento, esse fundamento que é Cristo. E aquele não cristão que chegou diante de Deus sem obra nenhuma, não vai fazer diferença nenhuma, até se ele tivesse alguma obra feita, não faria diferença nenhuma, porque o que faz a diferença é o fundamento, tá certo? Vamos pensar que há pessoas que a gente sabe que fazem mais obras e que têm um currículo de obras muito maior do que muito cristão, que a gente conhece, né? Que a gente conhece. Mas as obras não vão levá-lo a ter o merecimento de entrar na presença de Deus nos céus. Por quê? Porque a entrar na presença de Deus nos céus, a construção da sua vida tem a ver com o fundamento que você construiu a sua vida, as suas atitudes, as suas obras. É isso que Paulo está colocando aqui, tá certo? Então, vai ficar muito claro essa questão. A pessoa pode ter obras, pode fazer muita coisa aí fora, mas se ele não tem Jesus como fundamento sobre o qual ele faz isso, não serve de nada. Tá? O que vai fazer a diferença é justamente esse fundamento que Paulo disse que é Jesus. Então, vamos lá. Se lermos... Pastor, Oi. Oi. pastor, Oi. pastor, tá Eu estou lhe ouvindo? ouvindo. Tô. O negócio é você falar. Fale. Exemplo disso aí, dessa questão, se encontra lá em Mateus, né? O homem que se apresenta diante de Deus, diz que expulsava demônio, ajudava a viúva, né? Mostrou as obras. E na realidade, ele tinha obra, na realidade ele tinha obra, mas, como você disse, ele não tinha fundamento. Não tinha fundamento. Verdade. Verdade. Muito bem. Se lermos apenas o verso 15, o que é que diz o verso 15? O verso 15 é aquele que diz assim: se a obra de alguém se queimar, todavia se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Se eu pensar, só ler o verso 15, eu posso pensar assim: eu posso fazer o que quiser e ainda ser salvo. No dia do julgamento, minhas obras pecaminosas poderão queimar, todavia eu conseguirei ser salvo. Às vezes nós pensamos isso, tá certo? Às vezes a gente pode pensar, chegar a esse entendimento de que eu posso fazer o que eu quiser com as minhas obras, eu convertido, eu vou viver do jeito que eu quiser, porque quando chegar naquele dia, então aquilo vai queimar, tá? E eu vou conseguir ser salvo. Mas essa interpretação é uma interpretação apenas baseada no versículo 15. É por isso que eu disse que a gente precisa olhar o contexto. O que é que Paulo está falando? Então, primeiro, vamos lá. A passagem não está falando de obras em geral, incluindo obras de pecado. Então, ele não está falando das atitudes que eu tenho como cristão, tá certo? De uma maneira geral. Ele está falando sobre estar firme no fundamento, que não é outra coisa senão Jesus Cristo. Então, guarda bem na tua cabeça. Isso eu não quero que você esqueça. Tá? O fundamento sobre o qual você precisa construir a sua vida, tá? E com esse fundamento, você não ser abalado no dia do juízo, nem ser envergonhado. Esse fundamento chama-se Jesus Cristo. Tá? Esse texto fala sobre obras que foram feitas sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Então, não é destinado a pessoas que abandonaram o fundamento primordial para seguir o mundo, viver segundo a carne,
a natureza velha, os desejos pecaminosos como meio de vida. O texto não está falando para essas pessoas, tá certo? A gente encontra pessoas aí fora, eu já encontrei pessoas que dizem assim, eu sou crente, eu estou debaixo da promessa, eu creio em Jesus, mas eram pessoas que enrolavam, enganavam. Por exemplo, uma dessas pessoas que eu conheci que andou do carro, teve que sair logo do carro aos escondidas, porque ele estava roubando as pessoas, mas dizia ele, tem uma palavra assim tão forte, né? Era crente, que tinha promessa, recitava versículo bíblico, e além de ele sair do carro fugido, porque na verdade ele foi buscar uma ou duas mulheres de pessoas casadas, tá? Então, às vezes a pessoa diz assim, puxa, eu já sou crente, e eu estou debaixo da promessa. Veja, esse texto não está falando disso. Esse texto está falando disso. Essa passagem é destinada a crentes que permanecem em Jesus e que têm Jesus como seu alicerce. Eu preciso diferenciar. Existem aquelas pessoas que dizem que têm Jesus, mas não têm. Tá? São aquelas pessoas que negam o fundamento, porque não existe fundamento nenhum. Então, a gente precisa guardar isso na cabeça. Tá? Não está falando de obras aqui de pecado. Essa não é a ideia. Segunda coisa que eu queria colocar para vocês o texto aqui não tem a ver com qualidade de vida do cristão, que vai ser revelada no dia do juízo. A ideia aqui tem a ver com qualidade do serviço realizado por aqueles que contribuíram para a edificação da igreja. Porque Paulo está falando aqui em Coríntios, sabe? Ele começa a falar justamente dos problemas que estavam acontecendo, porque haviam grupos dentro da igreja, havia muitos líderes dentro daquela igreja, e cada líder tinha um partido, uns que eram do lado de Paulo, outro de Pedro, outro de Apolo, tinha até um que era só de Jesus. Então, ele quer corrigir aquele erro. Tá? Ele quer corrigir aquele erro. E cada um queria mostrar mais. Então, não tem a ver com suas atitudes como cristãos, mas tem a ver com qualidade de serviço realizado por você, realizado por aquelas pessoas que contribuem para a edificação da igreja. Assim, Deus não vai avaliar o sucesso, a eficiência, a popularidade ou o elogio das pessoas. Tá certo? O que usam vai resistir ao juízo de Deus, e aí eu coloquei aqui, olha, tem a ver se o que fazemos através do poder e graça de Deus ou através do nosso próprio poder. Tem a ver se fizemos unicamente para a glória de Deus ou para o nosso próprio benefício. Se for provado no juízo que fizemos no poder e na graça de Deus e para a glorificação de Deus, receberemos um galardão. E se não passar pelo juízo, será salvo como que pelo fogo. Então, me escuta. Você que ensina uma classe da escola bíblica, eu que sou pastor, você que prega, você que toma conta de um ministério da igreja, qualquer ministério que seja, você que ajuda na construção do reino, tá certo? Todos que nós fazemos alguma coisa pelo reino, nós vamos ser avaliados não pelo sucesso, se aquilo deu, puxa, estourou, não pela eficiência, não pela popularidade, não porque as pessoas estão dizendo, elogiando. Deus não vai olhar isso. Deus vai olhar se o que você fez foi feito através do poder e da graça dele, e não pelo seu próprio poder. O que é que ele está querendo dizer? Muitas vezes, nós fazemos as coisas na igreja, nós ensinamos, nós pregamos, nós cantamos, nós fazemos as coisas na igreja, mas cantamos, tocamos, trabalhamos com crianças, trabalhamos na introdução, trabalhamos segurando aqueles cartazes ali. A gente faz aquilo ali, mas a gente faz aquilo ali para sermos vistos, para sermos aplaudidos,
para que alguém bata nas nossas costas e nos elogie, e não unicamente para a glória de Deus. É isso que ele vai ver. A qualidade do teu serviço. Tá certo? Ele não vai olhar a quantidade do teu serviço. Presta atenção. Porque, por exemplo, se Deus olhasse a quantidade, então aquela igreja que o pastor está lá, o missionário está lá, faz 10 anos, e se converteu 3 pessoas, aí aquela pessoa receberia um galardão bem menor do que aquela igreja. Eu acho que tem alguém ligado aí, por favor. Alguém que está com o microfone ligado, desliga o microfone. Eu acho que tem alguém ligado com o microfone, por favor. Desliga aí. Que o barulho está chegando aqui. Isso, obrigado, viu? Então, aquela outra igreja que tem 1000 pessoas convertidas e não sei o quê, então aquela outra igreja vai ter aquele outro obreiro, trabalhador, pregador, pastor, o que for. Ele vai ser um galardão maior do que aquele que só tem 3, 4 pessoas. Deus está dizendo que não tem a ver com isso. Deus tem a ver com a qualidade do serviço, tá certo? E tem a ver que, às vezes, existem igrejas que têm uma quantidade muito grande, que o serviço é feito, tá? Mas que os crentes, a doutrina, o ensino, tantas outras coisas, e os crentes que lá estão, são palha, são madeira, não é? As pessoas que estão lá não têm essa firmeza. Então, ele vai olhar se foi feito no poder e na graça de Deus. Tá? Como é que você fez isso? Ou você fez isso na carne? Ô, irmãos, eu posso cantar na carne. Eu posso cantar para que as pessoas digam, puxa. Eu posso tocar na carne. Eu posso pregar na carne, meu próprio poder. Tá certo? Não é difícil. Uma pessoa que tem um estudo, tá? Que aprendeu a interpretar um texto, ele consegue pegar um texto da Bíblia e chegar lá e pregar. Então, eu posso fazer todas essas coisas. Eu posso fazer todas essas coisas com os meus próprios recursos, com o meu próprio poder, sem depender da graça de Deus. E posso fazer para ser visto, para que as pessoas batam palma para mim, para que eu seja reconhecido, tá certo? Para eu ser afirmado naquele lugar, ou eu posso fazer unicamente para a glória de Deus, certo? Paulo está dizendo aqui que vai ser provado naquele dia. O que é que ele está dizendo para a igreja de Corinto? O que está dizendo para a igreja de Corinto é justamente isso. É isso que vai ser provado. Não vai ser provado a salvação das pessoas. E eu coloquei o texto aí embaixo, João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Isso é o Jesus que disse. Então, quando eu escuto a palavra dele, eu creio em Jesus, eu tenho a vida eterna a partir daquele momento. Eu não vou entrar em juízo, em condenação, mas passei da morte para a vida. Coloquei outro texto, Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tá certo? Estar em Cristo Jesus é estar sobre esse fundamento. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou aqui com muita gente que é nova convertida. Tem muitas pessoas que estão chegando na igreja agora, nem batizadas são, que estão me ouvindo aqui agora. Então, você precisa deixar muito claro na sua mente que a salvação não vem pelas obras que você faz. A salvação vem pela obra que o Senhor Jesus fez lá no Calvário.
E quando você se apega a Cristo, quando você confia no sacrifício de Jesus, e quando você crê que ele se entregou por você lá na cruz, a Bíblia diz que a condenação, o castigo do pecado, que é a morte, foi tirada de sobre você e você recebeu a vida. Nós já falamos sobre isso, tá certo? Então aqui a distinção não é entre salvos e perdidos, mas é entre os que construíram bem e os que construíram mal. Essa é a distinção aqui, certo? Não tem a ver com salvo e não tem a ver com perdido, mas tem a ver com os que construíram bem e os que construíram mal. Aí, como que pelo fogo? Indica alguém que foi salvo e nada mais. O que a Tânia falou no começo, certo? Essa pessoa foi salva, aí o verso 15, se a obra de alguém se queimar, quer dizer, se aquilo que a pessoa fez, ela fez para aparecer, ela fez sem amor, ela fez sem glorificar a Jesus, preocupado com ela mesma, quando chegar lá no juízo, a pessoa pode se enganar, vai chegar lá no juízo e vai ser queimado aquilo ali. Porque aquilo ali não tinha peso, não tinha consistência. Aquilo ali podia enganar outras pessoas, mas diante de Deus não enganou. Tá certo? Então essa pessoa vai ser salva, vai. Mas como que tivesse passado pelo fogo. Passou pelo fogo, e significa que ele só foi salvo. Galardão nenhum. Tá? Tem a ver com a qualidade do investimento de cada cristão na construção da igreja, ou seja, no reino de Deus. Irmãos, tem a ver até com aquilo que a gente dá. Às vezes você quer dar alguma oferta, quer dar alguma coisa, e você pode ter a motivação errada. Isso é, você pode dar para aparecer, né? Lembra, Barnabé deu porque tinha o coração disposto a dar, mas Ananias e Safira deu porque queria ser visto. Tá certo? Tem muito a ver com isso. Então, na verdade, tudo isso vai ser colocado diante de Deus no juízo. Tá? E é isso vai ser indicativo do galardão. Cada um de nós que estamos envolvidos, e aí a gente precisa lembrar uma coisa muito importante, que eu queria colocar para vocês aqui nessa noite. A vocês que estão me ouvindo e que são líderes. Tem um texto da Bíblia que diz assim, não quereis muitos de vós ser mestres, haja visto que haverá maior severidade sobre nós. Quer dizer, por quê? Nós que estamos trabalhando na edificação do reino, de nós será pedido mais do que daqueles outros que não. Certo? De nós será pedido mais do que aqueles outros que não. Então, o juízo será maior. É essa a ideia. Essa noite, eu ouvi um pastor americano e ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim, será que isso pode realmente acontecer com alguém? Será que alguém pode chegar diante do juízo e suas obras, aquilo que ele fez na edificação do reino, será que aquilo ali pode totalmente ser queimada e ele entrar só com a salvação mesmo, sem receber nenhum galardão? Esse autor, inclusive vocês podem até procurar lá no site chamado Voltemos ao Evangelho, da editora Fiel, que é uma editora preocupada com a reforma, né, com os puritanos. Então, ele diz assim, penso que Paulo está querendo dar um aviso para colocar medo, que isso realmente não iria acontecer. Paulo, na verdade, está sendo muito duro, muito severo, para que as pessoas abram os olhos, tá certo? E mudem, né? Por quê? Porque haviam pessoas que estavam dando ênfase demasiada em pessoas, outras em dons, outras passando desapercebido o pecado, tá? Então, essas coisas que estava havendo na igreja de Corinto, a igreja de Corinto se achava tal. Os líderes da igreja de Corinto se achavam tal. Era uma igreja grande, a igreja de Corinto, né? Se achavam tal. Diziam que tinham todos os dons, mas estava deixando o pecado correr solto lá dentro, né? Esse caso que houve desse homem com essa madrasta dele, tá certo? A questão dos dons, a questão
contendas que estavam dentro lá, tá certo? A questão da ceia do Senhor, quer dizer, estava tudo isso. E Paulo olha e diz assim, puxa, vocês estão fazendo o quê? Tá bom, vocês estão convertidos, mas o que é que vocês estão fazendo com a igreja? Vocês estão dando mais ênfase a uma coisa, uma outra, vocês estão construindo isso aí errado. E aconteceu o seguinte, quando chegar naquele dia lá, isso vai ser mostrado. Então, abram os olhos de vocês. Então, esse autor, o pastor Conway, ele diz que isso pode... ele pensa com ele pensa que, na verdade, era um aviso que Paulo estava querendo dizer, mas que certamente isso não aconteceria, não é? Isso não aconteceria. Eu não sei realmente, amados, o texto está, na verdade, o apóstolo Paulo está colocando realmente hipótese, se permanecer, tá certo? Ele está colocando uma argumentação, tá? Mas só para vocês entenderem os pensamentos que tem ou não. Em cima desse texto, os católicos, os estudiosos católicos, saíram também pensando na questão do purgatório, salvo como que pelo fogo, né? A pessoa entrou no céu passando pelo purgatório. Então, pastor, por que isso não tem peso? Por conta do contexto, os versículos antes e o versículo depois, e o contexto maior. Na Bíblia não existe base para o purgatório nos outros textos bíblicos. E uma das regras que a gente usa quando a gente vai interpretar a Bíblia é que uma doutrina precisa ter base em outras doutrinas da Bíblia. Então, se uma diz uma coisa e a outra diz outra, então tem uma coisa errada, tá certo? Então, às vezes as pessoas se apoiam em cima de um texto para construir uma doutrina, né? E essa ideia aí de purgatório justamente tem esse pensamento aí. Presta atenção, porque aí eu quero colocar uma outra coisa para vocês. Eu disse que esse assunto a gente não ia terminar hoje, porque tem uma outra história aqui para a gente conversar. Presta atenção. Olha o que é que Jesus está dizendo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Porque eu quero colocar... Eu tenho aqui 2 perigos que eu preciso ter cuidado, como pastor, com as ovelhas que eu tenho, que são vocês que estão me ouvindo. Primeiro perigo, de achar que se eu fizer as coisas, eu vou receber o galardão e vou entrar na presença de Deus nos céus. Certo? Essa é uma ideia. A outra ideia é que eu não preciso fazer nada. Eu posso levar a minha vida do jeito que estou, não preciso fazer nada. Mas olha o que é que Jesus diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. E elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Isso é firmeza. Se você está com a sua vida sobre Jesus, você recebeu a vida eterna. Você jamais vai perecer, quer dizer, você não vai para o inferno. Ninguém pode arrancar você da mão de Deus, ele está dizendo. Tá certo? Meu pai, faltou o M aí, meu pai que as deu para mim é maior do que todos. E ninguém as pode arrancar da mão de meu pai. Eu e o pai somos um. Então, é uma promessa que Deus está falando para você. Ninguém pode arrancar você da mão de Deus. Tá certo? Jesus, e Deus é maior, o pai é maior do que todo mundo. E ninguém pode arrancar você da mão do pai dele. E ele e o pai é um. Certo? Então, eu coloquei esse texto para você guardar na sua mente e que você recebeu um dia a vida eterna. Ela veio por graça porque você não fez nada para merecer, tá certo? A única coisa que você fez para merecer foi arrependimento e fé. Quando você se arrependeu e você creu em Jesus, você recebeu a vida eterna. Tá? Você ouviu a voz do mestre, ele chamou, você atendeu esse chamado e a Bíblia está dizendo que você tem vida eterna e você já não vai perecer. Essa é uma coisa. Tá? Pra você não esquecer disso. Guarda isso na tua cabeça. Você não sair daqui dizendo, o pastor Rinaldo disse que agora eu não estou salvo não porque eu tenho que fazer obras. Eu tenho que não. Não estou dizendo isso. Você tem aí a vida eterna. Tá certo? Versículo
31 do capítulo 8, Jesus diz assim: disse Jesus aos que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E aí presta atenção, porque é uma outra história que eu preciso conversar com vocês nessa noite, tá? Porque tem muitas vertentes esse assunto que o Jackson colocou, tá certo? Então, qual é a outra vertente? Pastor, eu fui convertido, eu conheci Jesus, eu ouvi a voz dele, eu me arrependi e criei. Mas eu tenho uma vida, a vida daquele fulano é uma vida desmantelada. É uma vida que vai contrário àquilo que ele disse. Serem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo, amados, que se você foi convertido, a sua vida vai ter uma diferença. É isso que ele está colocando. Ele está dizendo que se você conheceu Jesus, você não é mais o mesmo, porque a vida de Cristo foi implantada em você. Você morreu e você nasceu de novo. Então, não tem como você ser igual, não tem como você continuar chamando palavrão, não tem como você continuar dentro de motel, não tem como você viver de maracutaia, de safadeza, não tem como você ficar o tempo todo, porque a gente conhece cristãos, que é o que vai entrar depois no outro estudo que a gente vai fazer na palavra do nosso irmão aí, Alexandro. Nós conhecemos cristãos que pecam e que depois se arrependem. Mas olha o que é que João vai dizer. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Olha como isso é sério. O crente peca, peca. Nós erramos, erramos. Mas o que João está dizendo aqui na sua primeira epístola, no capítulo 3, no verso 6, é que aquele que ouviu a voz de Jesus, aquele que recebeu a vida eterna, ele não vive uma vida de pecado. Ele não vive mais na lama. Ele pode até, em determinado momento, ele voltar lá na lama, mas ele vai se ligar que aquele lugar não é o dele, e ele vai se ligar que errou, que desobedeceu e que vai voltar. Tá? Nós erramos e muitas vezes, quantas vezes nós chegamos para Deus e Senhor, tem misericórdia. Então, por exemplo, um Davi que pecou, era um homem segundo o coração de Deus, e adulterou e mandou matar. Pastor, perdeu a salvação? Não. Ele voltou ao arrependimento, colocou-se diante de Deus humilhado, tá? E buscou o perdão, e a Bíblia diz que ele foi lavado, foi perdoado, tá? Ele foi perdoado. Então, mas veja, ele não continuou na prática. É diferente, por exemplo, do antecessor dele, Saul. Saul não reconhecia os seus erros, errava e tentava ocultar, errava, justificava, errava, não se arrependia, errava, não procurava melhorar. Então, a palavra dessa noite, a palavra de Paulo também, é para a gente abrir o entendimento. Deus ama cada um de nós e nós somos convertidos em Cristo Jesus. Nós conhecemos isso. Mas é uma palavra para a gente repensar a nossa vida. Então, não tem como. E aí vai entrar o que Alexandre colocou quando a gente for falar das disciplinas que virão. Na quarta-feira a gente falar sobre isso, as disciplinas que virão sobre as pessoas quando essas pessoas dentro da igreja errarem, né? Essa é a colocação que eu queria que você entendesse. Você entregou a vida a Jesus? Entreguei. Se converteu? Me converti. Não há mudança? Tem uma coisa errada. Talvez você tenha seguido Jesus, lembra? A Bíblia diz que houve pessoas que seguiram Jesus pelo que comeram. Aquelas 5.000 pessoas, 5.000 homens seguiram Jesus, lembra? Quando Jesus começa a dizer que eles precisavam comer o pão que desceu do céu, o que é que eles começaram a dizer?
Duro é esse discurso. Quem o pode suportar? E a Bíblia diz que todos foram embora, só ficaram os 12. Então, as pessoas, às vezes, seguem a Jesus por um milagre, por uma cura, seguem a Jesus por alguma coisa que querem receber, material, e não tem um relacionamento vivo com Jesus. A pessoa, às vezes, está dentro da igreja equivocada. Tá certo? Às vezes, está dentro da igreja precisando acordar, precisando despertar, tá certo? Pastor, isso pode acontecer? Pode. Judas andou com Jesus 3 anos. Quem dizia que Judas não era convertido? Jesus colocou ele como tesoureiro, né? Quem dizia? Ele andava com Jesus, ele viu tudo aquilo ali, mas era um filho da perdição, certo? Então, primeira coisa, tu precisas ter certeza da tua conversão, de quem Jesus é, do que Jesus fez por você, o sacrifício que ele fez na tua vida, e que você ouviu a voz dele, que você tem um relacionamento com ele, e que você tem a vida eterna. Se você tiver dúvida de que tem a vida eterna, você não tem a salvação. Presta atenção, se você tem dúvida de que tem a vida eterna, você não tem a salvação. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer aqui em Romanos, capítulo 8, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, tá? De que nós somos seus filhos. O próprio Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. Quer dizer, o próprio Espírito Santo, ele confirma, ele testemunha, ele coloca no nosso coração a convicção de que nós somos filhos. Se você não tem essa certeza, então é porque tem alguma coisa aí que está errada na tua convicção a respeito de Jesus, né? E aí você precisa realmente pensar nisso. Você precisa pensar nisso. Isso é muito sério, tá? Isso é muito sério. Às vezes eu tenho batido nisso porque eu encontro pessoas que chegam para mim e acham que entrar na igreja é mudar de religião. Eles mudam de aquário, mas continuam o mesmo peixe. Mudam de aquário, mas continua o mesmo peixe. Então, precisa realmente... Primeira coisa, tem isso. Você é convertido, tem convicção da vida eterna, tem. O Espírito Santo testifica no seu coração de que você realmente é convertido. Tem um testemunho, você tem um testemunho do Espírito Santo na sua vida? Não. Então, tem uma coisa errada. Segundo, você é convertido, mas está levando uma vida de pecado continuado, está vivendo o tempo todo naquilo ali, então tem alguma coisa que também está errada. Tá certo? O que é que está errado? Talvez você realmente não seja convertido ainda. E você precisa ter essa convicção. Tá? Terceira coisa, você é convertido, canta, toca, ensina, prega, trabalha na edificação da igreja, do reino de Deus em qualquer área, ministério, qualquer área, veja como você está fazendo as coisas. Porque às vezes nós nos enganamos, achando que estamos fazendo para Deus, mas na verdade estamos fazendo para a gente mesmo. Às vezes a gente acha que está fazendo as coisas para glorificar a Deus, na verdade eu é que estou querendo ser glorificado. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Tá? O coração do homem é enganoso. Certo? Então a gente precisa ter muito cuidado com essas questões. Por exemplo, a gente vai lembrar que tinha os apóstolos que seguiam Jesus, e a preocupação deles não era tanto com seguir Jesus, a preocupação deles era que Jesus era o rei que estava para vir. E lembra? Quando houve um determinado momento que Tiago e João mandaram a mãe pedir a Jesus que, quando ele viesse, sentasse uma direita e outra à sua esquerda. Essa é a ideia. E quando os outros apóstolos ouviram, eles ficaram todos chateados. Por quê? Porque eles também não se anteciparam, eles também queriam ter um lugarzinho. E Jesus chega para eles e diz assim: vocês estão pensando o quê? Lá fora no mundo é assim, mas com vocês não. Quem quer ser o maior, que seja o menor. Então, às vezes você está seguindo a Jesus, mas é de maneira equivocada. Tá? Então, isso aqui eu precisava dizer a vocês. Deixa eu parar aqui, porque eu vou. Aqui já é um outro verso. Aqui já é um outro verso. Outro verso um pouco diferente, que a gente vai conversar. Alguém quer falar sobre isso? Entenderam? Ficou claro? Jackson, você que fez a pergunta, Jackson. Ficou claro? Deu para entender?
Ficou Essa simples, questão pastor. Ficou claro. ficou claro. Sobre esse tema aí que o senhor falou, eu acho interessante o que um pregador chamado Paul Washer fala, que os domingos são os dias em que há maior idolatria na igreja, porque as pessoas criam um Deus à sua imagem e semelhança. Então, é necessário a gente conhecer verdadeiramente quem é Deus e, tanto na leitura bíblica quanto nesses estudos que o senhor traz, nos ajuda nessa questão. Certo. Ok. Amém. Há mais alguém? Porque, amados, na verdade, presta atenção, antes de vocês falarem. Um grande problema que a gente tem hoje, sabe qual é? Isso é muito sério. A gente está comendo e bebendo de muitas fontes. E, às vezes, essa comida e essa bebida que vem de outras fontes, essa comida e essa bebida não é saudável. Sabe? Por exemplo, uma coisa é você comer em casa e outra coisa é você ir almoçar fora. Tem gente que já pegou infecção intestinal, quase morre de comida lá fora. Tá? O que é que eu quero dizer com isso? Hoje você tem internet, hoje você tem a Rede Brasil, tá? E às vezes os jovens escutam, por exemplo, a Rede Brasil, aí escuta lá um negócio lá do pastor Ailton Alves, que é da Assembleia de Deus, e uma visão que não é uma visão bíblica. Por exemplo, esse estudo que eu estou com vocês aqui, eu li pelo menos aqui, deixa eu contar, uns 6 a 7 livros. Né? Pastor Rinaldo, eu conheço de grego, um pouco de hebraico, mas eu preciso de outras pessoas para ter uma visão. Então, eu peguei, acho que chegou a mais de 7 livros, comentários, ouvi uma coisa, para que eu pudesse ter um discernimento. Mas eu ouvi algumas coisas interessantes e ouvi outras que não tem nada a ver, sabe? Que não tem nada a ver. Então, eu ouvi pessoas dizendo, por exemplo, que a madeira não era de Deus porque a árvore cresce por si mesma. Um comentário de uma escola bíblica da Assembleia de Deus. Eu disse, meu Deus, como é que é? A Bíblia diz que Deus é quem dá o crescimento da madeira, então como é que a madeira não é de Deus? É por isso que a madeira vai se queimar, porque ela não é de Deus, e aí ela cresce por si mesma, e o homem cresce por si mesmo, ao invés de confiar em Deus. Quer dizer, sabe aquela coisa meio esquisita? Então a gente precisa ter esse cuidado. Por que é que Deus dá para a gente pastores? Por que é que Deus dá para a gente pastores? Para que nós não possamos ser levados por ventos de doutrina. Entendeu? Se você olhar na internet aí, olha, tem pastor, tem missionário, de tudo que você quiser. Não é? Já percebeu isso? De tudo que você quiser. De todo tipo. Ensinando cada coisa esquisita que você para assim, meu Deus do céu, como é que é um negócio desse? É por isso que muitos pastores estudiosos dizem que esse crescimento do cristianismo no Brasil é um crescimento superficial. Porque tem muita gente que não tem profundidade na palavra, não tem profundidade espiritual, estão seguindo uma religião, uma cultura, mas não seguindo a Cristo. E isso eu concordo, isso é verdade. Tá? Então, assim, a gente precisa ter... Como foi boa a ideia dos jovens, a liderança, ter esse estudo, né, nisso, junto com a gente. Porque a gente afina, a gente começa a entender junto, a gente discute sobre isso, a gente pensa sobre isso. Né? Quando eu chego aqui para vocês, eu chego, já li um bocado, já pensei um bocado, já mastiguei, já pedi a Deus a orientação do Espírito Santo. Por quê? Porque eu sei, amados, que se eu passar para vocês o ensino que não seja verdade, esse ensino pode desvirtuar vocês. Sabe por quê? Porque vocês olham para o pastor Rinaldo e confiam, porque eu sou o pastor que Deus colocou para a vida de vocês, então vocês confiam. Então, se eu ensino errado, vocês vão assimilar o erro
e assim, assimilando esse erro, vão justamente construir algo errado. Então, é uma preocupação, é por isso que a Bíblia diz assim, tome cuidado se vocês querem ser mestres, porque o juízo será muito, muito maior. Tá? Muito maior, tá certo? Então, assim, é essa questão. Mais alguém quer se colocar? A questão do Alexandre, o Alexandre entrou com a questão da disciplina. A gente vai entrar isso, Alexandre, e eu quero ver com vocês, mas essa semana, quarta-feira, falar aquela questão daquele homem que foi entregue ao diabo, para que o espírito dele fosse salvo, mas a carne fosse destruída. A gente vai entrar nessa história para vocês entenderem até que ponto um crente pode chegar ou não nessa questão, tá certo? Mas isso é para quarta-feira. Por isso que eu coloquei para quarta, porque o tempo não ia dar para a gente conversar sobre isso aqui. Muito bem. Itamar, fala, Itamar. Itamar pediu a palavra, levantou a mão ali. Itamar é Batista assim, mesmo, tá vendo? Itamar, ó, é Batista, levantou a mão para falar, tá vendo? Estou aprendendo, pastor, aprendendo com os batistas. Pastor, a questão forte aqui é a questão do fundamento, né? Sim. E Paulo traz que hoje é comum a gente, como o senhor estava falando aí, se basear em ensinamentos de ventos de doutrina da mídia, da internet, né? E as pessoas fazem a mesma coisa que acontecia lá em Coríntios, né? Começa a obedecer às pessoas e não a Deus, né? Um dizer que é de Paulo, outro dizer que é de Apolo, outro quer dizer que é de Pedro, né? É verdade. E hoje as pessoas também disseram assim, não, eu já escutei coisas assim que a pessoa, não, aquele pastor tem muito poder, ele expulsa demônio, faz isso, faz aquilo, outro. Quer dizer, aí não é mais Deus que está usando o pastor, é o pastor que está mandando em Deus. Entendeu? A gente fica triste, né? Porque a gente vê que eu mesmo, eu vim do meio pentecostal, né? Sim. Eu comecei o evangelho no meio pentecostal, mas aí depois é que a gente vai lendo a Bíblia e vai aprendendo e vai ver que lá tem muita coisa que não condiz com a realidade de Cristo, né? Do fundamento, né? Que Paulo fala aqui, né? Ninguém pode pôr outro fundamento a não ser Jesus Cristo, né? Não pode ser posto, né? Ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo, o verso 11. Né? E as pessoas hoje estão colocando pessoas com base no fundamento da fé deles, e não a fé baseada em Cristo Jesus, né? Verdade. É um perigo, verdade. né? E essas pessoas estão arrastando, como o senhor falou aí, milhares e milhares de discípulos. Né? É um verdade. perigo para a juventude de hoje, né? Tem muita gente boa, tem muita coisa boa na internet, tem demais. Tem. Tá? Tem. Eu ando no meu carro, eu coloco música no meu carro, eu coloco mensagens. Então, no meu carro, se você vai ver, eu estou com mais de 20 mensagens. Eu estou andando no carro, aproveito, boto lá a mensagem e vou ouvindo. Tá? Mas eu preciso filtrar algumas dessas coisas. Eu preciso passar a peneira para filtrar, porque algumas coisas eu tenho dificuldade de, apesar de terem homens de Deus, realmente, mas que às vezes dizem coisas que eu preciso filtrar. Não desmerece o que ele faz, mas eu preciso ter um entendimento e filtrar isso aí. Tá? Muito bem. Mais alguém quer se manifestar? Quer falar sobre esse assunto? Ficou claro? Deixa eu perguntar a vocês. Ficou claro? Deu para entender direitinho isso? Vocês vão conseguir dormir hoje à noite? Pode falar quem está dormindo, né? Não, mas entendam. Conseguir dormir hoje à noite no sentido de assim, olha o peso na vida de Misso. Verdade. De Jackson. De Thaís. De Emily. De Tânia. De Tamar. De Vitória. Pastor Aquelino. Do Davi. Do Tony que está cantando. Tá? Da Fernanda. Da Gisele. Que, pelo menos com o pessoal que eu estou vendo aqui, tem mais gente aqui. Mas pelo menos esses. Tá?
É um peso muito grande. Tem a ver com minhas motivações, tem a ver se eu faço aquilo no poder do Espírito Santo, no poder da graça de Deus, ou se eu faço na carne. Isso é algo que nos preocupa, sabe? Isso é algo que preocupa. Ontem à noite eu perdi o sono. A Fernanda está aí, viu que ela acabou o culto, eu mandei a mensagem para a Fernanda, conversando um pouquinho com ela. Mas, Fernanda, minha pressão subiu e eu tive que, de meia-noite para 1h da manhã, estar comendo chuchu. Né? Eu nem faço mais o chá, agora eu como Faça chuchu. suco. Mas eu já estou tão gostando de chuchu que eu estou comendo chuchu. Aí fui comer chuchu, comecei a urinar bastante, a pressão melhorou, eu consegui dormir, lá era quase 2h da manhã. Hoje de manhã de novo. Por quê? Porque na minha cabeça eu estava preocupado com o que eu vi no culto ontem à noite. Não é? Isso me preocupa, a gente tem uma preocupação, então, algumas coisas que a gente tem na mente. Mas assim, olha o peso que a liderança tem. Deus vai olhar não apenas a minha vida com Ele, mas Deus também vai olhar como eu tenho feito a obra dele. Se tem tido amor, se tem tido o poder do Espírito Santo, se a motivação está sendo certa, se eu estou para glorificar Ele. Por que eu estou fazendo aquilo? Se é por dinheiro, se é por aplausos. Por que eu estou fazendo aquilo ali? Deus vai olhar tudo isso. Tá? Até os irmãos que estão lá na frente, segurando o cartaz. Por que eu estou fazendo aquilo ali? Tá? Então, veja que todos nós estamos construindo alguma coisa. É um peso na minha mente, na minha cabeça. Por isso que eu disse a vocês, é um peso para vocês ficarem pensando hoje. Se vão dormir ou não vão dormir pensando nisso. Mas a gente tem que estar o tempo todo aos pés do mestre. Entendeu? Amém. Não importa se eu trabalho com crianças. Eu posso ensinar crianças no poder do Espírito Santo e eu posso ensinar crianças no poder da carne. Sabe? Olha como isso é sério. Isso, por exemplo, eu trabalho na mídia. Eu posso fazer aquilo na mídia porque eu quero honrar o Senhor, ou eu posso fazer aquilo na mídia porque eu fui mandado. Posso estar colocando um celular lá para gravar alguma coisa porque eu quero que Deus seja exaltado e o evangelho dele cresça. Eu posso fazer porque eu fiz só isso. Então, isso vai ser pesado no dia do juízo? Vai. Tony, é Tony? Diga aí, Tony. Eu tinha falado sobre isso logo mais cedo, sobre o assunto que você está comentando. E agora, no estudo, a gente vai tirando algumas dúvidas. Então, eu percebo o seguinte, que todo milagre ou toda a cura que Cristo fez tinha um propósito da mensagem do Evangelho. Então, não foi o ato só de fazer. É por isso que é uma junção da obra material com o Evangelho de Cristo. Não é só o fato de fazer pelo fato de ter o talento de fazer, mas ter o objetivo, né, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, é por isso que quando Cristo fazia aqueles milagres, multiplicava pães, ele sempre usava uma parábola para justificar a vinda dele, né, a salvação do homem através de Cristo Jesus. Certo. Não uma coisa separada, né? A Bíblia chama aquilo de sinais. Sinais de que o reino havia chegado. Entendeu? Aquilo que Jesus fazia apontava para o reino. Ele dizia assim, quando os discípulos de João Batista procuraram Jesus, João Batista estava preso, e João Batista disse aos discípulos, vá lá, pergunta a Jesus se ele é aquele que haveria de vir mesmo ou não. E o que é que Jesus, na Bíblia, diz que ele, na mesma hora, ele curou pessoas, ele restaurou a vista, fez não sei o quê. Ele disse assim, olha, cegos são curados, pessoas são restauradas e o reino de Deus é chegado. Isso. Tá? Então, era o sinal do reino que estava chegando. Aqueles sinais apontam para isso. Tá? Às vezes, os milagres de hoje não apontam para o reino. Às vezes, o milagre de hoje aponta para o engrandecimento do homem. Muita coisa acontece assim. A Igreja de Jesus, nós precisamos avaliar a cada dia, eu preciso avaliar a cada dia o que eu estou fazendo, sabe? Eu preciso me colocar diante de Deus, porque eu preciso, irmão, o maior cuidado, você que é evangélico,
é ter cuidado para não ficar surdo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. O maior cuidado que a gente tem que ter é ter tanta cera no ouvido que você fica mal ouvido. Você não consegue mais ouvir o que Deus está falando, sabe? Essa é a maior preocupação com a gente. A gente tem que estar o tempo todo limpando. Ok, amado?